Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Matsuda em Foco. Hoje, direto do campo, nós estamos aqui na Fazenda MG, em Mirante do Paranapanema, para falar do Mix Cerradão. Ele foi lançado o ano passado, no mês de setembro, pela Matsuda e já é um sucesso. E para falar sobre ele, aqui ao meu lado, o engenheiro agrônomo da empresa, André Tadal. André, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Sueli. Olá para todos. Sempre um prazer estar aqui, né? O cenário hoje diferente, né, no campo, mostrando uma área realidade, né, que se passa aqui na Fazenda MG, com essa tecnologia do Mix Cerradão, que está tendo resultado, trazendo resultado para os animais, para a fazenda, e é uma área que a gente, uma das primeiras áreas, né, que a gente fez o teste com esse mix e tendo resultado até nos dias atuais, até hoje. Bom, então quando é que essa área foi implantada, André? Ô, Sueli, essa área foi implantada 4 anos atrás, no ano ali de 2019. Então foi a primeira área que a gente começou a fazer os estudos, né, os testes, tanto visualizando o sumix, as plantas e também o desempenho animal. Então sempre importante, além de conhecer a planta, né, ver como que as plantas se comportam, tanto a Braúna como a MG4 como a Marandu, mas também ter o resultado dos animais. Então para saber se tem esse ganho, se leve esse benefício, porque a Matsuda sempre quer colocar no mercado uma tecnologia que ajude sempre os produtores. Mas o que é o Mix Cerradão? O Mix Cerradão, Sueli, é uma mistura de 3 braquiárias, né? Como eu comentei antes, são 3 braquiárias brisantas. Então nós temos a cultivar Marandu, a cultivar MG3 Brauna e a cultivar MG4, que são cultivares que têm um porte mais ou menos similar, né? Tem um porte bem parecido. Isso facilita até na questão do manejo, mas é um mix, né, dessas 3 cultivares na mesma proporção, 1/3 cada uma. Isso também proporciona aí outras vantagens que são vantagens que o produtor busca, né? Como por exemplo a cobertura de solo. Então são vantagens que essas 3 cultivares, com toda certeza, quando misturada na proporção correta, vai fornecer todo o desempenho para os nossos amigos produtores. Mas aí o produtor pode se perguntar também, por que comprar um mix pronto, né, como o Mix Cerradão? Qual a vantagem disso? Ou se a gente comparar a misturar dentro da sua propriedade? Sueli, Mesmo que forem as mesmas cultivares. Cultivares, né? Uma boa pergunta, porque são 2 pontos que a gente sempre consegue visualizar no campo, né? Quando o produtor faz a opção por essa mistura. Quando você compra da Matsuda, esse produto vai chegar já na propriedade com a proporção certa, tá? Então o produtor não vai ter aquele trabalho, aquela dor de cabeça de fazer a batida na propriedade, então ele vai ganhar tempo, além de proporcionar quantidade correta de cada cultivar. Muitas vezes dentro da propriedade pode ter um erro, um equívoco, e você jogar uma cultivar uma quantidade maior numa área, outra cultivar numa quantidade maior em outra, menor em outra, então pode ter uma variação. E quando você compra direto da Matsuda, você tem essa vantagem de ir na proporção correta, que tem que ter ali 1/3 de cada cultivar, e também a facilidade. Então a gente sabe hoje que plantabilidade, a facilidade de você abastecer, por exemplo, o equipamento, ajuda muito no operacional. Então são 2 pontos que a gente sempre comenta com o produtor, com a produtora, que são as vantagens de você comprar, né, o Mix Cerradão já direto da Matsuda, sem ter todo aquele trabalho e o risco também que pode ter algum problema dentro da propriedade. E você literalmente leva para a sua propriedade, quando você compra o Mix Cerradão, um pacote de tecnologia, porque já vem com os tratamentos da linha Série Gold. O que isso significa na prática? Perfeito, Sueli. Já vai nessa tecnologia da incrustação, né, da tecnologia Série Gold. Isso facilita muito na plantabilidade, na balística, principalmente quando a gente fala o plantio a lanço, né, que a maioria dos pecuaristas hoje no Brasil realizam esse plantio a lanço. Em linha também é possível fazer a regulagem com essa tecnologia, mas o benefício realmente relaciona à eficiência. Então você garantir um bom estabelecimento, um bom stand de planta. Hoje nessa área a gente vê, né, 4 anos já de fazendo pastejo, a gente vê a quantidade exata, né, de plantas, tanto da MG4 como da Braúna, como Marandu, se misturando ali, facilitando nessa cobertura de solo, na boa produção. Então tudo isso relacionado a uma boa tecnologia lá na base, né, no plantio, que é extremamente importante. Então não adianta nada o produtor comprar uma tecnologia, uma cultivar altamente produtiva, né, como a gente sempre comenta, se ele não estabelece bem essa pastagem. Então a tecnologia de semente, a semente Série Gold, garante uma melhor eficiência desse produtor, dessa produtora no plantio, para ter esse bom stand, uma quantidade ideal de plantas por metro quadrado e a proporção certa também, tanto da MG4 como da Marandu e também da MG3 Brown.
André, e como é que é o manejo que vocês têm realizado aqui nessa área durante todos esses anos de plantio? Olha, Sueli, o manejo, ele tem que ser um pouquinho mais ajustado, né? Então, o que a gente vê aqui numa área da Fazenda MG são 4 piquetes, né? Um módulo de 4 piquetes, onde facilita esse manejo rotacionado. Então, você tem que ajustar muito bem a lotação, que é uma dúvida muito grande dos produtores, né? Quando você comenta que é uma mistura de 3 cultivares, eles ficam com essa dúvida: ah, mas meu manejo vai ser mais difícil, vai ser mais dificultoso? Na verdade, não. Quando bem ajustado, você ter essa mistura, ela facilita muito essa questão do manejo. Se você tivesse plantas com porte diferente, que o comportamento do crescimento fosse diferente, aí sim você pode ter um problema de manejo, como por exemplo você misturar uma MG5 com uma MG3 Brauna, com certeza aí você vai ter uma dificuldade maior. Mas essas 3 cultivares, ela foi pensada justamente para você conseguir ter essa facilidade de manejo, porque nós sabíamos que os animais são seletivos e se você tiver plantas de porte diferente, características diferentes, você pode ter esse problema com o manejo. Mas aqui no mix cerradão, onde você mistura MG3, MG4 e o Marandu, que tem um porte muito similar, crescimento muito similar, claro, cada uma se comporta de uma maneira diferente na seca, nas águas, tem o seu florescimento também, maturação diferente, porém o porte praticamente o mesmo. Então isso ajuda muito no manejo do produtor, né, dos funcionários da propriedade. Então a gente vê hoje 4 anos já do passo comercial aqui na Fazenda MG, né, e a gente vê que o manejo bem ajustado, muito bem realizado, com a quantidade de plantas ideais por metro quadrado. Então a gente vê que não tem esse problema em relação ao manejo, ajustando sempre a capacidade de suporte à lotação, o produtor não vai ter nenhum problema. E vocês estão indicando o mix cerradão para qual categoria animal? Olha, isso é muito interessante, Sueli. A gente consegue indicar esse mix cerradão para todas as categorias de animais, desde cria, recria, engorda também, animais de leite, e é um mix que está sendo muito procurado, porque aquele produtor, por exemplo, que plantava só MG4, só plantava Marandu, está fazendo opção por esse mix, porque você tem 3 plantas diferentes, com comportamentos diferentes, e isso possibilita você ter uma distribuição forrageira, ou seja, de produção, conforme o ano, tanto na época das águas, mas também na época seca, de uma forma mais equilibrada. Então você não vai ter aquela pastagem que vai produzir muito bem na época das águas, só que vai chegar na época da seca e você não vai ter nenhuma pastagem. Aqui não, você consegue ver que você vai ter uma alta produção na época das águas, com toda certeza, né, pelas condições climáticas, mas chega na época da seca, você vê que tem pelo menos um facho, tem um stand, você tem produção de matéria seca. Então isso ajuda também no manejo do produtor, nesse manejo de fornecimento de alimento durante o ano. Então esse equilíbrio ajuda muito, né, o produtor, tanto na época das águas, mas principalmente na época do desafio, que é a época seca do ano. Bom, e para a integração lavoura e pecuária, tem tido procura? Como que tem sido? Ele é indicado também? Pode ser indicado, Suelen, principalmente por essa boa cobertura de solo. Então a gente vê uma passagem que fecha muito rápido, então a gente tem 3 plantas que elas se ajudam, né? Então enquanto uma não consegue fechar uma área, a outra vem ali do lado fechando, a outra cultivar vem ali fechando a gente está aqui, a gente observa, você não consegue ver o solo, né? Você não consegue ver o solo, então é praticamente aquele colchão, né, Suelen? Então é muito importante. Isso na integração da lavoura-pecuária é muito procurado. E é lógico, nós não podemos deixar de pensar na parte de enraizamento. Então, a gente tem 3 braquiárias brisantes, que são muito agressivas, que vão ajudar nessa estruturação de solo, no incremento de matéria orgânica e na cobertura, na proteção, tanto no manejo de plantas daninhas, manejo de pragas, isso auxilia. Então, na integração lavoura-pecuária, esse mix pode ser recomendado também. Muito bem, então nossa dica para você hoje, direto do campo, é o mix cerradão. Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? O nosso departamento técnico está aqui à sua disposição. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhum conteúdo e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. André, obrigada pela sua participação. Um excelente dia para você. Obrigado, você sempre um prazer, Suelen, e até logo. Obrigada pela companhia e até a próxima.